Circle of Inevitability, capítulo 1007. Informações importantes. Ao ouvir as palavras de Franca, Lumian sentiu uma sensação de ressonância. Se não houvesse perigos ocultos naquele sonho da Vila Cordu, eu também não gostaria de acordar. Enquanto suspirava, ele fez uma pausa repentina e disse em voz baixa: "Não, eu me forçaria a acordar." Se ele não acordasse, não poderia tentar ressuscitar Aurore. Franca silenciosamente retirou seu olhar e andou até o longo sofá na casa de Lu Shan. Ela se sentou, recostando-se no sofá como se não tivesse força para sustentar seu corpo. Lumian olhou e seguiu, sentando-se bem ao lado de Franca. Franca virou a cabeça para olhá-lo, mas não disse nada. Depois de cerca de 10 segundos, ela olhou para a TV desligada à sua frente e murmurou como se fosse para si mesma. Em casa, minha coisa favorita era escolher qualquer canal e ficar no meu telefone enquanto ouvia o som. Minha mãe me repreendia toda vez. Lumian não respondeu, apenas escutou em silêncio. A expressão de Franca gradualmente se suavizou. Minha mãe costumava administrar um pequeno restaurante, que mais tarde se tornou um estabelecimento maior. Ela era temperamental e eficiente, e não suportava me ver sendo preguiçoso. Mas você sabe, ela apenas dizia algumas palavras, em um ouvido e saía pelo outro, isso não me afetava em nada. Mais tarde, quando os negócios não estavam tão bons por alguns anos, ela simplesmente desistiu. Todos os dias ela jogava cartas com seus irmãos e amigos, comia aqui e bebia ali, e ocasionalmente organizava uma viagem. Ela não poderia estar mais despreocupada ou feliz. Meu pai, meu irmão e eu também éramos muito felizes. Não precisávamos ser repreendidos ou importunados. Como meu pai disse, nos víamos uma vez por dia, caminhávamos juntos, conversávamos sobre assuntos familiares antes de dormir, e o casamento deles até melhorou. Meu pai era um gerente de nível médio em uma grande empresa. Ele gostava de eletrônicos desde cedo, começando com rádios e coisas assim, depois mexendo com computadores e entrando em jogos. Quando eu era pequeno, eu sempre ficava confuso sobre o porquê de meu pai estar sempre sentado na frente do computador. Ele dizia que era trabalho, mas ele estava sempre clicando em imagens estranhas. Quando fiquei um pouco mais velho, eu me apaixonei por jogos também. Acho que é isso que eles chamam de liderar pelo exemplo. No começo, meus pais queriam outro filho, uma irmãzinha para mim. Eles se prepararam para a multa e montaram um quarto. Quem diria que eles acabariam com outro filho? Eles não conseguiram abortar, então o tiveram. Os segundos filhos não deveriam ser bons em ler o ambiente, bem comportados, com alto Q é porque tem um irmão mais velho os mantendo sob controle. Porque aquele garoto fazia tudo ao contrário, menosprezando todo mundo, achando que era muito legal e moderno, sempre causando problemas quando saía. Quando ele estava no ensino fundamental, ele se meteu numa briga e foi espancado. Ele veio chorando para mim, seu irmão mais velho, pedindo ajuda. No final, o outro garoto tinha primos, e eu acabei sendo espancado também. Por um tempo depois disso, eu estava realmente interessado em romances de fantasia urbana e histórias modernas de wuxia. Eu fantasiava sobre ter habilidades em artes marciais ou superpoderes. Eu me saí bem nos exames de admissão à faculdade e entrei na faculdade de medicina. Eu me dava bem com meus colegas de quarto. Todos diziam que eu tinha uma boa personalidade, não era mesquinho, era alegre e otimista, e generoso com dinheiro. Acho que eu tinha uma boa aparência. Até tinha garotas correndo atrás de mim. Mas na época eu estava ocupado jogando e indo para convenções de quadrinhos, então não tinha energia para namorar. Claro, também era porque a aparência e a personalidade delas não eram meu tipo.
Depois de divagar assim, Franca fez uma pausa e disse: além de me preocupar em ter que fazer trabalho duro no futuro, não me arrependi de nada, não queria mudar nada. Lumian virou a cabeça para olhar para Franca e viu que, enquanto ela se apoiava no encosto do sofá, seus olhos estavam vazios, desfocados, com lágrimas brilhantes escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Lumian não tentou confortar Franca com palavras. Ele simplesmente estendeu seu braço esquerdo e silenciosamente o colocou em volta do ombro esquerdo dela, deixando-a se inclinar contra ele. Franca instintivamente lutou por um momento, mas rapidamente decidiu desistir. Encostada no Lumian, ela continuou falando consigo mesma. Originalmente, eu tinha planejado praticar a direção do carro da minha mãe durante as férias, encontrar uma oportunidade de encontrar alguns amigos online em Xangai e me divertir por uma semana. Eu havia planejado quais jogos comprar recentemente, planejado visitar meus avós, planejado jogar com meu pai por 2 horas todos os dias quando eu tivesse tempo, para mostrar a ele o que é uma habilidade de verdade. Eu até planejei como educar aquele pirralho, planejei ir ao lugar de mahjong da minha mãe por alguns dias para agir como um filho devotado, servir chá e água e aceitar gorjetas. Enquanto ela falava, a voz de Franca foi diminuindo até desaparecer. Lumian esperou alguns minutos antes de abaixar a cabeça para ver que Franca havia fechado os olhos e caído em um sono profundo, encostada nele do ombro esquerdo até o peito esquerdo. As pernas dela tinham escorregado do sofá em algum momento. Lumian não se moveu. Ele olhou para a tela escura da TV LCD, seus pensamentos vagando gradualmente. Depois de um tempo desconhecido, Franca pareceu ter um pesadelo. Seus olhos se abriram e ela de repente endireitou as costas. Ela olhou para a esquerda e para a direita, finalmente recuperando os sentidos e lembrando-se do que havia acontecido na noite anterior. Ufa! Ela exalou lentamente e perguntou a Lumian: que horas são? Um pouco depois das 4 da manhã, ainda não são 5, Lumian respondeu calmamente. Franca fez um som de reconhecimento, então de repente se lembrou de algo. Gena e Lu Shan ficarão bem sozinhas no quarto 2303? A atual Gena era puramente uma manifestação de sonho, enquanto Lu Shan estava sendo observada por forças desconhecidas. Estou monitorando o quarto 2303 usando espelhos, disse Lumian calmamente. Só então Franca relaxou. Ela sacudiu os ombros, livrando-se do braço de Lumian, e sentou-se ereta. Droga, eu realmente chorei antes, e você viu. Um homem de verdade não deveria derramar lágrimas tão facilmente. Só porque a parte mais triste ainda não chegou, respondeu Lumian. Ao ouvir isso, tanto Franca quanto ele ficaram em silêncio. Isso é algo tão doloroso de se dizer. Depois de alguns segundos, Franca resmungou: não acredito que você conseguiu responder tão suavemente. Depois de descobrir a verdade sobre a transmigração e ressoar com suas emoções, o fragmento de alma de Aurore parece ter se tornado um pouco mais ativo, Lumian disse com uma pitada de alegria. Franca mordeu o lábio, incapaz de falar. Ela então começou a esfregar as bochechas. Não posso continuar nesse estado. Precisamos começar a trabalhar. Em que? Lumian perguntou. Franca pensou por alguns segundos e disse: de acordo com o que você disse antes, os eventos desta noite parecem ter sido arranjados, provavelmente promovidos pela colega de quarto de Peng Deng, Grisha, nos bastidores. Se isso é verdade, qual era o objetivo deles? Não poderia ter sido apenas me forçar a avançar no sonho e rapidamente encontrar uma maneira de digerir a poção desespero, poderia? Será que são simplesmente pessoas boas praticando boas ações? Lumian entendeu que Franca estava tentando se distrair de sua tristeza e desespero interior, concentrando-se em assuntos importantes, então ele assentiu cooperativamente.
Pela reação de Luo Shan, Zhou Mingrui também não foi afetado adicionalmente por esse incidente. Ele apenas confirmou que tem algumas qualidades especiais e que há grandes problemas com a área subterrânea do Hospital Mushu. O abismo ilusório na área subterrânea do Hospital Mushu também se escondeu no tempo, evitando um encontro com Zhou Mingrui, e permaneceu quase intacto. O verdadeiro propósito era que eu usasse a vela de cera de cadáver e realizasse uma ação secreta no fundo do Hospital Mushu. E para encontrarmos informações importantes por meio desses traumas psicológicos na área subterrânea do Hospital Mushu? Franca assentiu lentamente. Sim, agora posso quase confirmar uma coisa. O Senhor Tolo também é um transmigrador, como eu e o Imperador Roseli. Enquanto falava, Franca de repente deu uma risada irônica. Não um transmigrador, uma pessoa antiga. Você quer dizer que aqueles 3 casulos vazios correspondem aos 3 transmigradores anteriores? Lumian entendeu o que Franca estava dizendo. Sim, antigo deus do sol, Imperador Roseli e Senhor Tolo, Franca elaborou. O Senhor Tolo também deveria ter progredido passo a passo de um corpo mortal para se tornar um deus verdadeiro e então uma grande existência. Klein Moretti, Sherlock Moriarty, German Sparrow, essas provavelmente não são suas encarnações, mas identidades diferentes em diferentes estágios de seu crescimento. Esses nomes vêm todos das obras de entretenimento do nosso mundo, não do mundo antigo. Utopia também. Bem, a identidade de German Sparrow se tornou o anjo da redenção, com as pessoas acreditando e adorando-o, talvez o tornando bem diferente das outras identidades. Lumian refletiu em voz alta. Então Zhou Mingrui é o nome verdadeiro do Senhor Tolo, sua identidade antes da transmigração? Deveria ser assim. Franca compartilhou sua especulação. É por isso que Zhou Mingrui é o cerne do sonho, a autoimagem subconsciente do Senhor Tolo. Todas as imagens importantes do sonho são distribuídas ao redor dele, enquanto identidades como Sherlock Moriarty estão espalhadas pela cidade dos sonhos, sem significado especial. O único entre eles que é diferente é German Sparrow, que é amplamente acreditado. A cidade dos sonhos originalmente não tinha tal manifestação, nem mesmo uma história. Foi inteiramente criada do nada por Madame Mágica, Madame Justiça e os outros, tornando-se um personagem clássico. Isso também indica que o German Sparrow do mundo atual pode de fato ter um simbolismo ou significado especial. Lumian ponderou por um momento e disse: a identidade de Klein Moretti também é muito especial. Ela também não existe na cidade dos sonhos. Franca tentou se colocar nessa posição e disse lentamente: os relacionamentos pessoais correspondentes a Klein Moretti existem na cidade dos sonhos, mas eles apontam para Zhou Mingrui. Klein Moretti foi a primeira identidade do Sr. Fu após a transmigração, ganhando seu reconhecimento. Suas autopercepções se fundiram? Então, Zhou Mingrui também é Klein Moretti, e Klein Moretti é igualmente Zhou Mingrui, indistinguíveis um do outro. Essa explicação faz sentido. Lumian concordou com o palpite de Franca. Nesse momento, Franca de repente franziu a testa. Traga aquele quadro branco, aquele com fotos de figuras importantes na cidade dos sonhos e resultados de observações. Sem perguntar o porquê, Lumian pegou o quadro branco feito de gelo e o colocou em frente à mesa de centro. Franca olhou para as fotos, esboços, introduções e resultados de observações no quadro branco, seus olhos se movendo constantemente para a esquerda e para a direita. Depois de um tempo, ela falou em tom grave: se o Senhor Tolo é realmente um transmigrador, essas manifestações no sonho escondem um grande problema. Sem esperar que Lumian respondesse, Franca explicou: exceto por Peng Deng e Zhang Yujia, o amigo de infância que só mandava cartões postais,
Todas as manifestações no sonho importantes aqui não têm nada a ver com Zhou Mingrui. Todos eles vêm de Clay Moretti, de Sherlock Moriarty, de German Sparrow e outras identidades do Senhor Tolo, do mundo atual. Nenhum deles se origina de antes da transmigração, nenhum é uma pessoa antiga. Por que isso? Nota 1. Vou deixar no masculino porque é uma lembrança do passado. Ponto.